Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes, declare, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ele, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. É isso? Meus dons e talentos são para Te servir, são teus, não vejo razão, não vejo razão. Declare para Ele, Ele é o Senhor e teu Deus, Tu és o Senhor e meu Deus. Aleluia. Assim como for, isso, adora Ele, Ele é digno. Possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Querido, quero trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para a tua vida nessa noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, verso 37, verso 38. João 7, 37, 38, diz assim a palavra do nosso Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Como diz aí, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, amados? Senhor nosso Deus, fala conosco, ministra no nosso coração, trabalha na nossa igreja, trabalha no nosso meio. Senhor, que eu possa ser canal de bênção nessa noite, na vida dos teus filhos e na minha vida também, Senhor. Fala conosco, assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu ia dizer isso, né? Faltou bastante gente hoje, eu até acredito que tenha sido por causa disso também, né? Algumas pessoas aí tiveram até prejuízo por causa disso. Mas graças a Deus, que Deus tem poupado a nossa vida, a nossa família, né? Grande livramento, né, Joyce? Deus provando aí mais uma vez que Ele sempre será contigo. Amém? Graças a Deus por isso. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu titulei ela, né? Crendo como diz a Escritura. A gente ouve muitas coisas, muitas falácias, muitas vozes chegam no nosso ouvido, muitas aparentes verdades chegam até nós, mas o que deve prevalecer sempre na minha vida e na sua é aquilo que a palavra de Deus fala para nosso coração. Amém, queridos? Por isso eu tive essa ideia de titular essa mensagem como crendo como diz as Escrituras. A gente não pode estar sendo levado por aquilo que as pessoas falam, mas a gente tem que ir por aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Amém? Em nome de Jesus. O que é crer? Crer tem a sua origem no latim credere, que indica principalmente o ato de ter fé. Toda pessoa que crê é porque tem fé, acredita em alguma coisa. Tem também o principal de ser crente, de acreditar como verdadeiro. É isso que a palavra crer faz em nós. No original grego, o verbo crer envolve uma entrega total, que de corpo, de alma e de espírito. Eu não posso dizer que creio somente em uma parte
mas eu tenho que crer totalmente. É uma entrega total, amém? Por isso que nós cremos. O ato de crer está sempre relacionado ao compromisso de uma atitude de mudança. Todas as pessoas que creem na palavra, que creem em Jesus, que creem no Evangelho, automaticamente elas têm uma mudança na sua vida. Foi assim que aconteceu com cada um de nós que aqui estamos, sim ou não? Quando cremos efetivamente, mudamos. O que é crer efetivamente? É crer completamente, sem dúvida. E aí, certamente, a gente muda. Primeiro, a gente muda a forma de pensar. A gente pensava de uma maneira, a gente imaginava de um jeito, mas quando nós passamos a crer na palavra, a crer no Evangelho, a nossa forma de pensar também muda. Colossenses capítulo 3, o verso 2 e o 3, ele vai dizer que se nós somos de Cristo, devemos pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. O nosso pensamento agora precisa ser voltado às coisas que são do céu, as coisas que Deus tem preparado para nós. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas precisamos transformá-lo por onde? Pela renovação do nosso entendimento. Deus nos deu uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. E percebe que o versículo diz que quem tem que transformar somos nós que temos que transformar. Não é ninguém que transforma ninguém, ninguém pode mudar ninguém. Às vezes a gente pensa muito isso, eu quero mudar, quero que a pessoa mude, eu queria tanto que fulano mudasse, eu queria que tanto fulano fosse diferente, mas percebe isso, que você nem eu nunca vamos conseguir mudar ninguém. Quem muda somos nós mesmos. Quando temos o conhecimento da verdade, a gente muda. Isso significa dizer que recebemos uma nova mentalidade. A mente de Cristo agora habita em mim e habita em você, quando passamos a crer. O que precisa ocupar a nossa mente hoje está registrado lá em Filipenses 4, verso 8. Aquele conselho que o apóstolo Paulo diz que precisa ocupar a nossa mente, tudo que é puro, verdadeiro, honesto, amável, se tem boa fama, se tem virtude, se tem louvor, isso é que tem que estar hoje pairando no nosso pensamento. É a mente de uma pessoa que foi mudada, que foi transformada. O que você pensava quando você não era crente? Quais eram os pensamentos que pairavam na sua cabeça? Qual era o tipo de sentimento que chegava até a tua mente? Mas hoje não, hoje a gente tem que pensar nas coisas que são boas, nas coisas que são do céu. A segunda coisa que quando eu creio efetivamente muda na minha vida é o meu modo de viver. A gente já parou para pensar, você já parou para pensar, melhor dizendo, como que você vivia quando você não era uma pessoa que cria em Deus, que cria em Jesus Cristo, que cria na palavra? Qual era o seu meio de vivência, o seu modo de vivência? Mas quando a gente se converte, a gente muda radicalmente, amém? O apóstolo Paulo chegou a declarar aqui no capítulo 20 de Gálatas 5, verso 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele não saiu do mundo, ele não deixou de ser carne, mas ele está dizendo que agora a vida que ele vive na carne é uma vida diferente. É uma vida que busca agradar aquele que amou ele e se entregou por ele na cruz. Isso é o que acontece na vida de todos aqueles que passam a crer, amém? O apóstolo Paulo podia falar isso com propriedade, pois sua vida antes de Cristo era totalmente diferente. Você consegue hoje parar para pensar, né? Vamos usar um exemplo aqui, tão recente na nossa igreja, que é a vida do nosso irmão Carlos Henrique. É Carlos Henrique mesmo, né? Tão pouco tempo que você está servindo ao Senhor, mas não houve uma mudança radical na sua vida, porque é isso que quando nós passamos a crer, a gente passa a viver uma nova realidade de vida, amém? Quando passamos a crer em Jesus, mudamos radicalmente. Radicalmente. Pessoas que nos conheceram
na época que nós não críamos em Cristo, não andávamos na presença do Senhor, costumamos muitos ouvir isso: quem te viu e quem te vê. Porque percebe a mudança radical que existe na nossa vida, né? Percebe isso, no modo de falar, no modo de proceder, no modo de agir, no modo de se comportar. A nossa vida, ela muda radicalmente. A terceira coisa que acontece quando eu creio efetivamente é o modo de agir. A gente passa a agir de uma forma diferente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Temos que deixar tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que era passado para trás, irmãos. E começar agora a viver de uma forma diferente. O ato de crer muda por completo a nossa mente, mas a forma de viver e agir também. Logo, quando uma pessoa crê, toda a sua vida passa efetivamente a ser conduzida de acordo com aquilo que ela crê. E aí é que é o ponto X. Porque não é apenas uma manifestação oral. Porque seria muito fácil a gente declarar como muitas pessoas declaram: olha, eu creio em Deus. Você já percebeu isso? Que quando você evangeliza, quando você fala de Cristo para alguém, e você pergunta para a pessoa: você crê em Deus? As pessoas falam: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Só que é uma forma simplesmente oral de dizer isso. Mas no nosso caso, no caso daqueles que se entregaram a Cristo, no modo daqueles que agora creem na palavra do Senhor, é uma forma radical de dizer isso, porque a sua vida demonstra que ela realmente crê. E a gente precisa demonstrar isso, essa mudança de vida. Quando passamos a crer como diz a palavra, mudamos radicalmente, como está escrito, como está dito na palavra do Senhor. E é aqui que está o X da questão. Como é que eu estou crendo? Ou em quem eu estou crendo? A gente percebe que o fato de ter muitas ramificações de religiosidade no mundo é justamente por causa disso, porque pessoas preferem muitas das vezes seguir aquilo que alguém está dizendo do que conferir aquilo que a palavra está dizendo. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo faz menção do povo de Bereia, porque foram considerados mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque quando Paulo pregava a palavra, eles ficavam escutando, e depois, quando chegavam em casa, eles iam conferir nas Escrituras se aquilo que o Paulo tinha dito era verdade ou não. Porque a gente hoje não quer mais isso, a gente vai ouvindo e vai tomando posse daquilo, e vai absorvendo aquilo que nós estamos ouvindo, e não queremos conferir. Mas a Bíblia está dizendo que quem crer em Jesus, como diz a Escritura, não é como diz o evangelista Nelson, não é como diz o pastor da igreja, não é como diz o profeta fulano de tal, mas é como a palavra de Deus está nos dizendo, está nos afirmando. Amém? Por isso precisamos ter a certeza de onde vem a nossa sabedoria. O versículo que lemos está dizendo isso. Primeiro ponto, a minha crença precisa estar firmada na Escritura. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa estar entendendo. Pois não existe outra fonte como a verdadeira e inerrante palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não tem falhas, a palavra de Deus não nos leva por um caminho errado. Samuel diz que a palavra de Deus ela é refinada, e o caminho do Senhor é perfeito, aleluia. Ela é refinada, ela passa por uma refinação, não tem erro, não tem coisas ali que venham trazer erros à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou um anjo descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho, além do que nós já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Então a gente precisa dar credibilidade a essa palavra que nós carregamos. Hoje pela manhã a gente falou sobre isso na escola bíblica dominical, que muitas pessoas hoje têm banalizado essa palavra, irmãos, não têm valorizado a palavra de Deus, não têm dado a devida importância a esse livro chamado Bíblia Sagrada.
Ele fechado é apenas um livro, mas quando nós abrimos, entendemos que é a boca de Deus falando conosco. É a bússola do crente, é o manual de comportamento do ser humano, aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 1,15 diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Palavra de Deus. O problema é que muitos estão confundindo canal com fonte. E eu estava esses dias estudando sobre isso. E por causa disso, muitos estão com suas vidas à deriva, sem rumos, desgarrados, porque estão confundindo essas duas coisas, o canal e a fonte, amém? O canal é uma coisa, a fonte é outra. E hoje nós vamos sair daqui direcionados por essa santa palavra. Isso é essa proposta que eu quero trazer para o meu e para o seu coração. O que é canal? É o caminho ou meio pelo qual podem trafegar dados. Uma definição de canal é um curso de água natural utilizado para diversos fins, como irrigação, navegação, alimentação de fábricas e etc. E lembrando que a gente está falando sobre águas na palavra de Deus. A gente pode aqui usar como exemplo canais fluviais, que a gente hoje vê muito falar isso, estudamos sobre isso, né? Eu cheguei a falar sobre isso, eu me lembro, mas não gravei muita coisa, eu tive que pesquisar. Existem 4 tipos de canais fluviais, que é o reto, o sinuoso, irregular e meandros. O reto, que não tem curvatura, vai sempre na mesma direção. Ele não muda a sua rota. Por mais que você apresente algo novo para a vida desse canal, ele não tem como te direcionar para outro lado, porque ele segue sempre na mesma direção. Ele não está aberto às novidades, amém, queridos? Ele não quer aprender um caminho novo. O sinuoso, que faz curvas, tortuosos, figurado, que não é claro na sua fala. Tem canais que a gente precisa prestar atenção nisso, é por isso que eu quero que a gente entenda hoje a fonte, a diferença da fonte para o canal. Porque um canal sinuoso, ele pode nos levar por caminhos que não são bons, que não são verdadeiros, amém? O terceiro, que é o irregular, que não é simétrico, não é uniforme, não anda conforme as regras, é contrário a uma regulamentação. Olha o perigo que tem quando a gente segue canais. É muito perigoso. Não dizer que você não pode ser um canal, nós precisamos sim ser canal, mas canal de bênção. E o meandros que eu falei aqui, que figurado, são caminhos emaranhados, com intrigas e disfarces. Mais uma figuração que tem para ele é o que ocorre por vias de complicação. Então tem muitos canais, irmãos, que a gente está muitas das vezes seguindo, e não estamos indo na rota que Deus requer de mim e de você, porque não estamos indo por aquele que é a fonte, que é Cristo Jesus, amém? Percebemos com isso que não devemos ser dependentes de canais, mas sim da fonte que é Cristo Jesus, aleluia. Ele vai declarar isso lá, há 3 capítulos atrás, no capítulo 4, quando ele tem aquele diálogo com aquela mulher, a mulher samaritana, você lembra? Que foi pregado aqui no capítulo 4, verso 13, se não me falha a memória. Ele vai dizer para ela: qualquer um que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas antes fará com que jorre dentro dele uma água que jorre para a vida eterna. Então eu tenho que estar saciando a minha sede, não da água da bica, que é uma fonte, que é um canal, mas da fonte que é Jesus Cristo, amém, amados? Em nome de Jesus, não confunda mais, pelo amor de Deus, canal com fonte. Tudo que está na terra é canal, amém? Fonte é só no céu. A gente já teve aqui na explicação daquele pregador que veio aqui, né, no culto dos jovens, que quando ele trouxe aquela referência sobre o poço e sobre a fonte. O poço, ele pode ser considerado um canal, porque a gente pode fazer o poço, a gente vai cavar e vai achar a água, mas a fonte, ela nasce aonde? Nos altos das montanhas, amém? Então é comparado isso, a fonte ela é do céu.
enquanto o canal é da terra. Se você não buscar intimidade com a fonte, nunca será saciado por canais. Só quem tem o poder de saciar a nossa sede é a fonte. Amém? Por isso que Jesus está dizendo, quem bebe desta água, da água de canal, da água do poço, da água da bica, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é a fonte, nunca mais terá sede. Amém? Aleluia. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas a água que ele dá não tem. Entenda isso nessa noite. O teu marido ou a tua esposa são canais. Os teus filhos são canais. Seu trabalho é um canal. A sua saúde é um canal. Reflita comigo como uma coisa que eu botei aqui. Você com o teu marido ou com a tua esposa não pode conseguir Deus na tua vida. Mas você com Deus, que é a fonte, você pode ter um marido e uma esposa abençoada na tua vida. Amém? Você com o seu trabalho, ele não te dá Deus, mas você com Deus, ele te dá o teu trabalho. Aleluia. Você com a tua saúde, ela não te dá Deus, mas você com Deus, ele te dá saúde. Aleluia. Percebe a diferença? Você com seus filhos, eles não te dão Deus, mas você se colar com Deus, que é a fonte nessa noite, ele vai te dar filhos e filhas abençoados. Amém? Então a gente tem que colar com a fonte. Eu estava pesquisando, querendo saber o ano, mas eu não consegui, porque já teve outras vezes. E, se eu não me engano, a última vez, não sei se foi em 2020, que teve isso. Lembra da crise hídrica que teve aqui no Rio de Janeiro, melhor dizendo? Que houve a falta d'água. Só foram atentar para a fonte quando deu problema no canal. Quando a água começou a sair na bica lá, amarelada, né, barrenta, eles foram se atentar para a fonte. Eu estava pesquisando sobre isso. O rio Guandu, por exemplo, que é um rio que abastece toda a capital fluminense, ele é abastecido por cerca de 1.300 fontes em diversos lugares ao longo do seu percurso. E essas fontes, elas são inesgotáveis e abastecem o Rio Guandu, que consegue abastecer toda a capital fluminense. Mas houve um período que tivemos uma crise hídrica aqui no Rio de Janeiro, que as águas das torneiras saíam amareladas, estavam ruins. A princípio colocaram a culpa em algas que haviam nascido na beira, nas margens do rio. Não eram as algas. Depois apareceu uma tal de geosmina, quem lembra? A famosa geosmina. Por quê? Porque eles querem sempre achar uma culpa, mas a culpa, muitas das vezes, não está no canal, a culpa está na fonte, irmãos. Às vezes a gente está pensando que o problema que a gente está vivenciando, que a causa do problema está em alguma coisa que aparentemente nós estamos enxergando, mas às vezes o problema está na fonte. Nós temos que sempre ir na fonte, porque é na fonte que vamos encontrar a solução para todos os problemas. Creia nessa noite. Como você aprendeu pelos canais, como diz as Escrituras, a fonte. Creia nesta noite, não como você aprendeu pelos canais, mas como diz a fonte, a Escritura, a palavra do Senhor. Amém? A gente precisa entender isso nessa noite. Jesus disse lá, como o versículo que eu fiz menção aqui de João 4, 13 e 14, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, é uma palavra, parece ser simples, mas ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Porque a gente costuma até dizer entre nós, nunca diga nunca. Para a gente dizer isso, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo, nunca vou fazer isso ou aquilo outro, a gente tem que ter uma firmeza muito grande. E quantas das vezes nós já não dissemos que não ia fazer uma coisa e depois voltamos a fazer de novo? Sim ou não? Né? Quantas dietas você já cortou na tua vida? Quantas vezes você já falou, nunca mais eu bebo Coca-Cola, e no dia seguinte, quando você viu ela gelada no copo, você não resistiu.
Quantas vezes na virada do ano a gente faz promessas a Deus e diz para Ele: nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. E quando os fogos, cara, aquele fogos todo, a gente se abraça, se confraterniza, e nas primeiras horas do ano a gente já volta a fazer tudo o que a gente disse que não ia fazer. Mas se Deus está dizendo que a água que Ele vai nos dar, nunca mais nós vamos ter sede, eu acredito, porque é a fonte que está dizendo, é Deus que está dizendo, aleluia. Eu estava, acho que foi ontem, conversando com a Zirlei, ou foi anteontem, não lembro, ela lembra mais das coisas, que a palavra de Deus, Ele diz que nunca mais haveria um dilúvio na face da terra. Então a gente tem uma certeza que o mundo não vai acabar com o dilúvio, mas está dando já os sinais aí que pode ser com calor, irmão, porque o sol está terrível. Então o que Deus fala, você pode acreditar que é verdade. Se você crer como diz a Escritura, então você pode acreditar, porque se Deus falou algo na tua vida, vai acontecer. O que eu quero, na verdade, enfatizar na minha vida e na sua nessa noite é justamente isso. Que quem sabe você ouviu algo da parte de Deus e as situações, as adversidades, os problemas têm muitas das vezes tentado fazer você desacreditar naquilo que Deus falou com você. Mas se foi Deus que falou, se foi Deus quem disse, você precisa se manter firme, porque Ele vai cumprir, amém, querido? A fonte não volta atrás. A água de fonte não volta atrás, você já viu isso? Não tem como a fonte sugar a água de volta, não tem como. Aquilo que saiu da fonte vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. E Ele mesmo disse isso na sua palavra, usando ali a boca de Moisés: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não cumpriria? Então Deus, Ele está nessa noite dizendo para mim aquilo que a fonte te falou. Se você está crendo como está escrito aqui na palavra, se você está acreditando como a fonte declarou para mim e para você, pode continuar acreditando, porque vai acontecer na sua vida. É porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. E aí, eu sempre pensei dessa forma: sempre quando a bênção está pertinho, o inimigo se levanta com uma fúria muito grande, com o intento de fazer a gente recuar e ir lá para o final da fila, como diz o pentecostal. Às vezes está quase tomando posse da bênção, está faltando só você esticar a mão e pegar a sua bênção. Aí o inimigo coloca uma batalha, coloca uma aprovação, coloca uma luta, coloca uma adversidade, e você não vigia, e aí volta lá para o final da fila. Mas nessa noite eu quero declarar essa palavra para o teu coração: continue acreditando na fonte, aleluia, continue crendo na palavra, não duvide daquilo que Deus te falou. Se Deus falou que vai curar, Ele vai. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai. Se Deus falou que vai abrir aquele negócio, Ele vai. Se Deus falou que vai abrir a porta, Ele vai. Se Deus falou que vai trazer de volta, Ele vai, aleluia. Continue acreditando. E aí eu encerro com essa pergunta nessa noite a você: você vai continuar sendo apenas canal, ou você vai querer que jorre de você uma água como uma fonte inesgotável nessa noite? Essa é a pergunta que eu te faço. Você precisa crer nessa palavra, você precisa crer nesse Jesus, que é a fonte que está na minha vida e na sua. É Ele, por causa dessa fonte que nós estamos de pé, é por causa dessa fonte que a gente não desiste, é por causa dessa fonte que a gente passa pelas provações, é por causa dessa fonte que a gente suporta os intempéries da vida, porque Ele nos sustenta e nos coloca de pé, amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite, eu quero orar com você.